Você não precisa ser profissional para investir na bolsa. Com o Trader Gráfico, único software que ajuda você na tomada de decisões com a identificação de pontos de compra e venda em tempo real, você tem o suporte que necessita para investir com precisão no mercado de ações. Só um software inteligente pode fazer isso. Só o Trader Gráfico faz. Visite o nosso stand na Expo Money. Faça um teste gratuito do melhor e mais eficiente software do país. Trader Gráfico. Há 5 anos ajudando você a investir melhor. Tá? Eu fiz uma apresentação um pouco mais básica, tá? Passando bastante conceito. E também vou falar um pouco, claro, da operação, né? Acredito que tenha muita gente querendo saber algumas técnicas, mas também acredito que tem muita gente querendo entender o que é o mini contrato com o day trade com mini contrato para poder começar, tá? Então eu tentei colocar na palestra aqui conteúdo para os dois públicos. Eu te faço um positivo quando for para trocar, tá? Tá? Então só me apresentando antes de começar a palestra, né? Hoje vai ser o lançamento oficial do livro, tá? Do meu livro Super Sinais da Análise Técnica. Vai ser aqui no stand da editora Campos, aqui na Expo Money mesmo, tá? Às 7 horas da noite. Quem quiser aparecer lá, vai ser com mais outros 5 títulos da coleção, o lançamento. Eu sou engenheiro de materiais, né? Mestre em tecnologia nuclear. Isso daí, assim, né? Se tivesse usina nuclear aqui no Brasil, eu não estaria aqui hoje, certo? Eu estava trabalhando lá na usina nuclear, mas como não tinha, fui fazer outra coisa. Eu sou agente autônomo de investimentos, também autorizado pela CVM, tá? E sou sócio do software Trader Gráfico. Acredito que muita gente já sabe dessa parte, tá? Então, quero começar com o que são os mini contratos, tá? Porque muita gente ouve falar de mini contrato e pensa que ele é difícil de usar, ou que tem algum segredo de usar, que é uma outra coisa para usar. E é o contrário, né? Operar mini contrato é fácil. É mais fácil que operar ações para fazer day trade. É mais fácil que operar opções para fazer day trade. Tá? Na verdade, quem já está acostumado a operar opções no day trade, operar o mini contrato é quase como uma brincadeira, né? Você não leva tão a sério quando você está acostumado com as ações, né? Então, passando alguns conceitos, né? O que são mini contratos? São contratos de liquidação financeira. Ou seja, embora ele seja um mini contrato de Ibovespa, tem esse nome Ibovespa, ele não tem nada a ver com as ações. Você não precisa ter carteira de ações, ele não vai. Se você ficar com a data de vencimento, esqueci e fiquei com ele na minha carteira até a data de vencimento dele. Eu vou ter que comprar as ações no mercado para dar. Não precisa. A liquidação dele é financeira, em dinheiro. Tá? Então, quem tem um mini contrato, se por algum motivo deixou ele até a data de vencimento e não fez o day trade, né? O que é o day trade? Fazer a operação dentro do mesmo dia. Não deixar para o dia seguinte. Tá? Tem vários custos que entram quando você deixa o dia seguinte. Se você fizer no mesmo dia, é mais barato. Né? Mas se deixar ele porventura até o vencimento, liquida em dinheiro. Tá? Então, por que chama mini? Porque ele tem o valor de 20% de um contrato inteiro. Então, um contrato inteiro de Ibovespa tem o valor do Ibovespa, né? E um mini tem 20% do valor do Ibovespa. E por que a gente opera mini? Porque o Ibovespa, o contratão, além de ser R$70 mil cada contrato, ainda você negocia de 5 em 5. É lote de 5. Né? Então, você negocia 350 mil. Tá certo que você negocia com garantia, né? Você não deposita os 350 mil, mas você precisa depositar 70 mil lá para conseguir negociar. Eu vou mostrar um pouquinho desses meandros aqui na palestra também. Né? Ele pode ser negociado de 1 em 1, mini, diferente do contratão que é de 5 em 5. Então, você pode negociar um mini contrato. Um mini contrato é 20% do contrato. Né? Então, o índice Ibovespa está 70 mil pontos, converte para 70 mil reais e usa 20%, dá 13 mil reais. Tá? E o que você precisa para operar um mini contrato? Depositar 20% desses 13 mil reais como garantia. Tá? Então, você pega ações, títulos públicos, certificado de depósito de ouro,
dinheiro mesmo, se você quiser colocar dinheiro lá, e deixa como garantia na corretora. Então, o que muita gente faz? Coloca o dinheiro na ação, pega a ação, dá como garantia para operar mini e fica operando mini. Então, você não precisa nem depositar nada para operar o mini. Você tem as ações lá que você está em carteira, dá como garantia para operar o mini. Então, você usa do mini uma ferramenta para remunerar ainda mais a tua carteira. É por isso que é legal você ficar fazendo day trade com ele, tá? Além dos custos operacionais mais baixos. Então, aqui tem um exemplo, coloquei bonitinho um exemplo para vocês verem. Vou colocar aqui o valor de um contrato, né? É mais ou menos o valor do Ibovespa mais a taxa de juros daqui até o vencimento. Essa parte não interessa, só interessa saber que ele é um pouquinho mais caro que o Ibovespa. O Ibovespa é em pontos, mas o contrato em dinheiro. O mini vai ser 20% dele, então você pega 20% do contratão, vai dar 13.800. Legal falar que o mini começa com um W o código. Então, o que está escrito INDI V10 lá? Índice é do índice futuro do Bovespa, V é porque o vencimento dele é para agora, para esse mês, e o 10 é de 2010. E o mini, você tira aquele D do meio, empurra o IN para lá e coloca o W na frente. Quando você falar de mini dólar, também começa com W, só que é WDL. É a padronização do código da BMF. Então, se você falar de WIN, é o mini, é o pequenininho. Se você falar de INDI, é o contratão. Tá? A garantia para operar é 20% do valor do contratinho. Então, R$ 2.760 você opera um mini. Só que esses R$ 2.760 não precisam ser em dinheiro. Você tem como garantia de outra coisa. Por exemplo, as ações que eu falei agora. Tá? E por que você vai fazer day trade com mini contrato? Tem uma... Além de você de rentabilizar a tua carteira, você pode mudar o seu conceito de operar. Tá? Por quê? Hoje em dia, começou um negócio aqui no Brasil, que já tem lá fora há muito tempo, chamado robô. O que o robô faz? O robô, ele pode ficar operando para um fundo de investimento, tá? Ou para um investidor institucional, para um investidor estrangeiro. Para o cara ganhar dinheiro no longo prazo, então ele pode ficar fechando estratégias de curto prazo ou de longo prazo, ou ele pode simplesmente ficar mandando ordem para conseguir acabar com o estoque de dinheiro ou com o estoque de ações que o fundo tem. Vou dar um exemplo. Um fundo, aqui no Brasil, recebeu um aporte financeiro muito grande de uns japoneses. Para quê? Para comprar Petrobras. É muito grande, 1 bilhão. Esse cara precisava comprar 1 bilhão em Petrobras. O que ele fez? Ele não pode ir lá e colocar uma ordem de 1 bilhão. O que ele vai fazer com isso? Ele vai destruir o preço da compra dele. Ele vai fazer um preço médio lá em cima. Então, ele vai mandando aos pouquinhos para diluir isso e manter o preço no valor que está. Então, o cara vai lá, configurou um robô, que na verdade nem pode chamar de robô, é um enviador de ordem, para de 5 em 5 minutos mandar uma ordem de 1 milhão para comprar. E você pega vários disso, tá? Vários exemplos desse. Para as ações mais negociadas, você tem vários exemplos desse. Então, tem momentos do dia em que realmente você tem todo mundo operando, dando volume, dando tendência. E ao resto do dia, aquele volume constante que é só robô, tá? É só negociação automática. Então, quem gosta de fazer day trade em ações está caindo fora já de Petrobras, Vale, para usar a ação para day trade. Você está usando a ação para fazer o quê? Compra no gráfico diário, e os day trades, você vai caindo para outras ações. Então, os caras estão caindo para CSN, os Minas, Gerdau. Daqui a pouco vai começar a cair para outras ações. É legal isso? Por quê? Porque várias ações começam a ser negociadas. Só que não é legal do ponto de vista de quem estava acostumado a fazer day trade com uma ação. Quem me conhece aqui sabe que eu fazia com Petrobras, durante um tempão, fazia só Petrobras, e já faz um ano que eu parei. Você chega uma hora que você não consegue mais fazer, não dá mais aquele retorno que você está acostumado a ver. Teve até um rapaz aqui ontem no stand que foi um negócio engraçado, ele faz uma média móvel do lucro dele. Quando o lucro perde a média móvel de 20 do próprio lucro, ele para de usar a estratégia, começa a usar outra. Mais ou menos isso, você fica olhando a sua estratégia minguar, não dá mais o lucro que estava dando antes. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que procurar outros papéis. O que você vai procurar? Que tem bastante negociação, que não é micado,
né, que não é pontual. Tem muita gente que vai operar mico, né? O que é mico? Aquele papel que não tem volume, aí um certo dia dá um volume alto e depois cai. Só que se você opera mico e perde o sinal de venda, você perde o lucro todo também, porque nunca mais o negócio tem volume, você não consegue mais sair dele, tem que vender muito mais barato do que você comprou. Então é um risco muito grande. Agora, se você operar mini, não. Por quê? Porque você pode pegar o seu dinheiro, operar no gráfico diário da ação como garantia e rentabilizar no mini. Além de você poder operar, né? Tem gente que gosta de operar, da operação, de fazer o day trade, né? Então, as vantagens. Não precisa do dinheiro como garantia. Pode ir passando. Tá? A corretagem média, R$1 para cada mini contrato que você vai fazer. Tem corretora que cobra mais caro, mas a grande maioria cobra R$1 por mini contrato. Você não vai pagar emolumento, que é aquele valor devido à bolsa, não à corretora, sobre o valor que você negociar. Você paga emolumento sobre o valor da corretagem, então dá 7 centavos. E ela tem bastante negociação, né? Para quem está ansioso, eu já vou mostrar o gráfico e as alternativas de investimento. Eu só quero fazer a introdução para aqueles que também estão querendo aprender como é que começa. O day trade tem que se liquidar no dia. Senão, esse custo aqui, de R$1, aumenta para 3. Não, você pode fazer swing. Pode. É que de um dia para o outro, o preço cai por causa da taxa de juros, que tem um dia menos. E o valor da corretagem aumenta. Então, os seus custos aumentam significativamente para comprar hoje e vender amanhã. Muito melhor se você comprar hoje e vender hoje mesmo. Tá? E o que é legal também, você não precisa pedir para a corretora liberar para você fazer venda descoberto, nem alavancado. Uma vez que você deposita só 20% do valor, já está alavancado em 5 vezes. Porque você está negociando R$13.800 lá, mas com 2.600 depositado. E você pode vender ele a descoberto da mesma forma que você compra. Inclusive, você pode passar vendido de um dia para o outro, da mesma forma que você passa comprado de um dia para o outro. Você não precisa pedir permissão para ninguém. Isso é uma coisa automática, faz parte do conceito da DMF. Tá? Então, tudo isso já está embutido. É muito mais fácil de operar. Tá? Todas as regras são muito mais claras, muito mais nítidas e o custo da operação é muito mais barato. E a grande vantagem é você não precisar de dinheiro. Você pode deixar o dinheiro como garantia também, mas você não precisa ser ele. Aqui tem um gráfico, que parece que é um gráfico de 30 anos, né, de uma ação. É o gráfico de um dia do mini contrato, que por acaso é de ontem. Tá? O mini contrato, ó, o INV10 de ontem, o gráfico de um dia, intraday de 1 minuto. O que quer dizer isso, intraday de 1 minuto? Que a cada 1 minuto entra uma barra nova no gráfico. A cada 1 minuto entra uma barra nova no gráfico. Então, é uma coisa rápida? É uma coisa rápida. Então, o day trade que a gente está falando aqui é coisa de 2 minutos, 3 minutos, até meia hora de operação. Né? É bem para quem quer fazer day trade mesmo. Não é aquela coisa que é day trade, mas você fica 5 horas dentro da operação. Não, é uma coisa rápida. Tá? E aqui... Eu peguei um pedaço do gráfico só para mostrar o quanto que vocês ganham ou podem perder com o mini contrato. Então, essa subida aí, tem a reta verde, a linha verde de tendência, eu coloquei só para marcar o tamanho da subida que eu medi. Tá? Eu medi aí 1.000 pontos no mini contrato, então dos 68.840 até os 69.840, esses 1.000 pontos andaram em 35 minutos e correspondem a R$200. Tá? Então, cada R$1 corresponde a 5 pontos, né? Ele varia de 5 em 5 pontos, então você vê ele variando de 5 em 5, não está para variar de 2,5 pontos, de 1 ponto, está de 5 em 5 pontos, e cada 5 pontos é igual a R$1. Por que R$1? Porque no contratão, cada 5 pontos são R$5, que é a mesma coisa, ponto real, e aqui é 20%, então divide por 5. Então, cada 5 pontos vai ser 20% de 5, R$1. Tá? Pode passar. Tá, então, agora você pode parar. Como esse gráfico que eu mostrei para vocês é muito rápido e muito pontual, vocês perceberam que ele está num patamar, de repente sobe ou desce, e aí estaciona no patamar de novo e fica lá. Então, estudos matemáticos, esses que vocês estão acostumados a usar, MACD, IFR, essas coisas, não dão muito certo. Tá? Não dão muito certo. Isso daí não leva em consideração volume, e o fato de não levar em consideração o volume no mini contrato muda tudo.
A gente não está mais falando de blue chip, operar Petrobras, que você esquece o gráfico de volume lá embaixo. Gráfico de volume você está vendo só agora na capitalização, que o pessoal está vendo que os volumes estão aumentando muito. No dia a dia esquece. Aqui não. Aqui o volume é importante. Então, o que você vai usar para operar o day trade? Quais são as técnicas? Né? Como fazer um day trade? Tá? Então, a partir de agora, eu encerro a parte da palestra voltada para o conhecimento do mini-contrato e eu vou começar a parte da análise técnica do mini-contrato, tá? Para a gente fazer efetivamente o nosso day trade. Então, técnicas para usar com day trade. Daí eu peço para quem não tem nenhum conhecimento em análise técnica, que até me desculpa por eu estar colocando as técnicas que vão ser usadas. Tá? Mas essas informações todas são abertas, então o que você pode fazer? Você pode pegar aqui na internet ou num livro, isso são as técnicas mais simples que tem de análise técnica, tá? Para você entender como é que funciona fazer o seu day trade. Então, coisas legais para usar no day trade. Ponto de pivô. O que é o ponto de pivô? Hoje, sexta-feira, ontem, quinta-feira. Pegando as cotações de ontem, máxima, mínima e fechamento. Soma e divide por 3, vai dar um valor. Né? Isso é o ponto de pivô, que a gente vai usar hoje. Pega com os valores de ontem, usa hoje. Tá? Vai dar um ponto de pivô. Tem mais alguns cálculos, umas formulinhas, para você fazer ele 3 patamares para cima e 3 para baixo. Então, um valor por um dia, nada mais é do que uma linha horizontal naquele gráfico de 1 minuto. Você vai colocar o valor de ontem no ponto de pivô no teu gráfico de hoje e ele vai ficar durante o dia todo. Tem 500 barras de 1 minuto lá, porque tem 500 minutos que começa às 9 da manhã e vai até às 5 e pouco da tarde. Então, aquilo lá fica uma reta horizontal no dia todo. Fibonacci. Fibonacci é aquela proporção mágica do 61,8%. Então, você encontrou lá um pedacinho de alta. Se o gráfico já andou e se você quer pegar mais a sua projeção vai ser esse pedacinho na proporção de 61,8% para cima. Linhas de tendência. Aqui, a gente está usando o quê? A análise técnica de suportes e resistências. Tá? Tirando o ponto de pivô e as médias móveis, que eu vou usar uma média móvel exponencial de 9, a gente vai usar a parte de suporte e resistência. Né? O que a gente não vai usar aqui no mini-contrato? Candlestick. Né? Padrões de candlestick, por exemplo, eu não vou usar. Gráfico de 1 minuto não rola esse tipo de coisa. Agora, média móvel, ponto de pivô e suporte e resistência, a gente vai ter que usar. Tá? Se você não usar, você perde a tendência. Se você perder a tendência, você perde a operação. Se você perder a operação, você não está fazendo day trade. Tá? Bem simples. Então, pode passar. Triângulos. Triângulos são legais porque eles pegam a linha de tendência e te montam uma projeção futura. E a média móvel, sem esquecer do volume. Tá? Por que eu coloco o volume também como se fosse um estudo? Porque o mini-contrato depende do volume. Sem o volume não tem operação mini-contrato. Tá? Então você pega aí 30 mil negócios por dia, ele opera mais do que a Petrobras, não agora, essa semana que a Petrobras está operando muito, mas ele opera mais do que a Petrobras, opera mais do que Vale. Tá? Tem mais negócio que a Petrobras, tem mais negócio que Vale. Tem mais negócio que sempre as ações mais negociadas da Bovespa, via de regra. Tá? Então, se você não observar o volume, você vai cair em momentos do gráfico em que o mini está parado. Tá? Infelizmente, a gente não tem volume constante durante o dia. Você tem bolsões de liquidez, né? Bolsões de volume alto. O que é bolsões de volume alto? Horários em que você tem mais negócios do que em outros horários. Então, das 10 a meio-dia, você tem bastante negócio, historicamente, com o mini-contrato. E no fim do dia, né? Tem bastante negócio. Dentro do dia, lá, antes das 10, antes de abrir o pregão, às 9, está negociando o mini-contrato, mas ainda não tem volume alto. Na hora do almoço, até às 3 da tarde, está negociando, mas ainda não tem volume alto. Está pontual o volume alto. Então, você tem que se ater ao gráfico de volume para saber se esse volume está aumentando ou não. Se o volume estiver aumentando enquanto você começa a sua operação, a probabilidade de você conseguir ganhar, dessa operação terminar com lucro, é muito maior. Se você está no meio de uma operação e você percebe que o volume começa a cair, a barrinha de 1 minuto atrás estava um volume grande, e a barrinha desse minuto está com um volume bem menor, vende, sai, tá, acabou a operação.
Se acabou o volume, acabou a operação. O mini contrato, quando começa a cair o volume, acabou a operação. A tendência morreu, né? Então, é importante você se ater ao volume. O volume, muitas vezes, marca o seu sinal de saída da operação. Seja comprando ou seja vendendo, depende do lado que você operou, né? Eu não uso financeiro, porque é importante a gente ver. Não tem poucos minis de cada lado que os caras operam, as ordens são pequenas. Então, o número de negócios é mais representativo para análise. Tá? Nesse caso, todos os ativos da Bovespa, eu uso o volume financeiro para fazer média de volume. Mas no mini contrato, eu uso o número de negócio. Tá? Então, não é aquele volume verdinho, né? O azul. Muda aqui o padrão. Então, eu vou passar para vocês como que vai ser montado um gráfico de análise para fazer um day trade com mini contrato. Tá? Então, eu tenho aqui o gráfico das 9 da manhã até as 10h30 da manhã. Tá? Para exemplificar mais ou menos aquilo que eu falei. Essas barras de baixo aqui perto do meu dedo são as barras de depois das 10, de volume. Dá para perceber, compara com aquele volume lá do começo, das 9 horas da manhã. Tá? Compara aquilo lá com isso aqui. Abriu o pregão às 10, está vendo 10h04 aqui embaixo? É a hora que abriu o pregão. Depois que abriu o pregão, olha como as barras começam a ficar mais altas. E essa minha linha vermelha embaixo é uma média móvel do quê? Do volume. A média móvel, eu coloco uma média móvel de 21 barrinhas do volume. Então, aqui no final, né, está 154 negócios em média por minuto. Tá? Então, lembrando que é 1 minuto, 154 negócios em média em 1 minuto. Essa última barra aí teve, acho que 300 e poucos negócios. Pode passar mais um. A média exponencial que eu vou usar. Que eu vou usar exponencial. Não, a do negócio é linear. É simples. Que aqui eu só quero saber mesmo. No de 1 minuto é mais fácil você fazer a operação. Porque como as operações são curtas, meia hora, se você usar o de 5, são poucas barras, dificulta você entrar e sair. O de 1 minuto é mais fácil você pegar o detalhe da entrada e da saída. Tá? Por causa do tamanho do negócio. Né? Aqui eu coloquei um Fibonacci. Né? Só percebendo que o Fibonacci ele foi traçado naquela tendência das 9 da manhã, que são essas duas linhas pretas, e aí ele foi projetado para cima, tá vendo? Aquela linha preta que estava em cima da pontilhada, para pegar a projeção. Né? E as linhas azuis são o quê? Os números do Fibonacci, 61,8. Por que são duas? É de cima para baixo e de baixo para cima. Então, tem uma que é do 0 a 100%, 61,8, e outra que vem do 100 até o 0%, que é 38,2, que é o 61,8 de ponta cabeça. Tá? Pode passar mais um. Aqui tem um triângulo. Né? O que é um triângulo? Essa linha vermelha é uma linha de tendência de alta. E a linha verde? Uma linha de tendência de baixa. A gente está vendo o que lá? Topo, topo, e uma linha verde traçada pelos topos. Né? Para baixo. E aqui na linha vermelha, fundo, fundo, e a linha vermelha traçada para cima. Tá? Você juntou as duas, elas estão indo em encontro uma da outra. Você forma uma figura triângulo. Tá? O conceito da figura triângulo é esse. Aí você pega o quê? O tamanho, a altura do triângulo e projeta para cima a partir do encontro das duas. Dá essa linha fúcsia. Gostaram dessa? Essa é bonita. A cor da linha é fúcsia. A famosa magenta, né? Essa linha magenta pontilhada aqui, ó, é a projeção do triângulo. Tá? Então, quando o preço sair aqui, rompendo as linhas de tendência, o triângulo, tem muita gente que olha para o triângulo e fica com medo, porque não entende a regra de uso dele, né? Começa, meu Deus, mas eu vou conseguir usar o triângulo. Esquece o triângulo. O triângulo, essa figura triângulo, a gente só fala porque daí a gente tira uma projeção, que é essa linha magenta lá em cima. O que você está olhando lá não é um triângulo. Você está olhando duas linhas de tendência. Então, a linha de tendência, quando ela é perdida, te dá um sinal. Se ela for perdida, uma linha de tendência for perdida para baixo, dá uma venda. Se a linha de tendência de baixa for perdida para cima, dá uma compra. Então, é esse o sinal que você tem que ver. E essa linha de tendência, ela existe, foi traçada por topos e fundos. Então, antes de você ficar pensando, meu Deus, o triângulo acabou ou não acabou, lembra que isso daí é uma linha de tendência antes dela ser triângulo. Tá? O triângulo foi só um nome que deram para essa projeção que a gente coloca aí em cima. Tá? Para cima e para baixo tem o mesmo tamanho de projeção. Mas o que você está olhando, analisando, é a linha de tendência. Então, o que a gente está vendo? Né? Que o gráfico vai vindo dentro do triângulo,
Primeira coisa, quando você monta um triângulo no gráfico, é a sua pré-operação. Tá? Estou bobeando na frente do computador, olhando para o gráfico. Quando eu percebo que estava se montando um triângulo, por quê? Porque tem uma alta e depois começa a ter uma baixa dentro da primeira alta, então forma as duas linhas de tendência, eu estou programando a minha operação, já dá para perceber que alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque essa é uma típica movimentação de quando vai ter negócio para mais forte para cima ou para baixo. Tá? É uma antecipação. Então, o triângulo avisa para a gente que alguma coisa está acontecendo, vai sair uma projeção aí do zero. Tá? O Fibonacci mostra para a gente, esse de baixo, essas linhas azuis, que o preço tem até essa linha preta para cair. Ela vai ficar entre a preta e a azul lá embaixo. Tá? Por quê? Porque ele está caindo o preço. Então, caindo, ele está passando a primeira azul, vai passar a segunda azul, vai ficar entre a preta e a azul. Se ele passar para baixo dessa linha preta aqui, ó, para baixo dessa linha preta aqui, que é o nosso suporte, né, de novo, esquece o nome Fibonacci. Né? Isso é o quê? Um suporte. É uma reta horizontal com um preço definido, que você guarda na sua cabeça. Passou isso daí para baixo, dá uma venda. Não importa se você está falando, olha, é um Fibonacci. Tá? É uma reta, que for perdida vai dar venda. Se não for perdida, vai dar compra, se passar outra reta para cima. Passa mais um para mim. E aí eu coloquei uma média, que é essa linha magenta também, que está andando aí junto com o preço, exponencial de 9 períodos, ou seja, de 9 minutos. Tá? Por quê? Porque a média vai me dar se esse negócio está congestionado ou está em tendência. Então, o que a gente vai fazer? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Porque eu comecei aqui bem no básico, depois entrei na análise. Né? Então, é um curso ultra rápido, né? Que vai passando do básico para o avançado. A tendência está chegando no fim do triângulo, ela tem que sair. Você tem duas linhas de tendência, uma das duas vai ser perdida. Inevitavelmente. Esse que é o legal do triângulo. Diferente do ombro, cabeça, ombro, né? Que para quem não conhece, não, nem ligo que eu vou falar, mas quem conhece, ombro, cabeça, ombro tem que começar. Ele se monta, você vê ele lá, só que às vezes não serve para nada. Esse aqui não, você está vendo que ele está aparecendo, uma hora vai romper esse negócio. Está funilando, né? Então, você vai ver, quando ele chegar no fim do triângulo, alguma coisa vai acontecer. Perto da média, quando ele está perto da média, você tem que o negócio está indefinido. E quando ele está entre as duas linhas de tendência, a gente espera um rompimento para fazer a compra. Ou seja, toda a teoria da análise clássica numa coisa só. Né? Você tem a análise técnica clássica numa coisa só. É difícil fazer isso? Para quem nunca fez análise, nunca olhou análise técnica na vida, é um pouco mais complicado. Mas para quem já está acostumado com a análise clássica, análise técnica clássica, o que é análise técnica? Média móvel, suporte, resistência e linha de tendência. Você consegue entender isso aqui, questão mais de hábito, de juntar tudo num estudo só, tá? Juntar tudo numa operação só. Mas, trocando em miúdos, o que eu quero dizer? Final do triângulo, onde junta as duas aí, saiu o preço por ali. Você tem duas áreas aqui, que são as áreas mais prováveis de movimentação. Deixa eu sair aqui, porque fica mais fácil de mostrar. Essa área aqui, ó, é uma área de provável movimentação, assim como aquela área de cima, entre essa pontilhada a linha de tendência vermelha pontilhada, até lá em cima a fúcsia. Né? Esses dois polígonos aí são as nossas áreas de movimentação, tá? Nossas áreas prováveis de movimentação. Então, ou a gente faz a operação vendendo ou comprando. O legal do mini contrato é esse, não tem só compra ou fica fora, né? Ou você vende ou você compra. Chegou aí na intersecção do triângulo. Ele saiu bem pelo meio, junto com a linha de tendência, está todo mundo junto. Passou algumas barrinhas, o que ele fez? Confirmou o rompimento daquela linha azul para cima. Então, passa mais um para mim. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Ampliei o gráfico para a gente ver o depois, lá até o fim da operação. Deu uma compra lá quando rompeu a minha linha azul para cima, rompimento de suporte, de resistência. Né? Rompimento de resistência vai me dar uma compra. Como é que eu sei que isso daí é uma compra? É aquele rompimento da linha azul lá, dentro do triângulo não é. Justamente porque aquele está dentro do triângulo. Dentro do triângulo é um período de indefinição. Fora do triângulo a gente está num período de tendência. Então, o rompimento de resistência, em cima da minha média móvel, rompido depois do triângulo, me deu a compra.
Legal, comprei. Fiz a compra do mini contrato. Cheguei, né? O ápice do negócio todo. E agora, né? Quando é que eu vou sair disso aí? Tá? Continua a operação, as barrinhas vão andando, né? Sempre em cima da minha média móvel. Tá? Elas vão andando. Primeira coisa que ela vai encontrar é essa linha aí do 100%, essa preta grossa do meio. Essa do 100%, 68.070 pontos. Ela vai bater aí e vai dar uma travada. Como ela fez, ela foi fazendo várias barrinhas verdes, chegou lá, quando ela bateu lá, ó, fez uma barrinha vermelha. Aí ficou mais uma barrinha vermelha sem fazer nova máxima. Nessa hora, o investidor precisa se controlar, né? Porque você, para vender aí, não custa muito. Você já está comprado, já ganhou uma grana, então você vende ela lá. Né? É bem simples. Cada barrinha é 1 minuto, então até lá passou 10 minutos. Já deu uma graninha, o cara vai lá e vende. Se ele vender, ele vai ganhar uma graninha, porque o custo da operação é baixo. Mas ele vai deixar de ganhar uma graninha também. Por quê? Primeiro, a projeção no triângulo estava mais alta. Né? Então, você pode esperar um pouquinho, pelo menos, para ver se ela perde a média. Se ela perder a média de 9, a operação acaba. Tá? Ela perdeu a média de 9, a operação vai acabar. Então, mas não perdeu a média de 9, você pode esperar um pouquinho. Aí ela vai acabar cruzando. Vai bater na projeção do triângulo, na pontilhada magenta aí. Batendo na projeção do triângulo, nem ligou para a projeção do triângulo. Que se ela bate na projeção do triângulo e começa a pipocar, ficar presa lá um tempo, também te dá um sinal de venda, porque o negócio vai começar a diminuir o volume. E durante a sua operação, você está vendo o volume lá embaixo aumentar. E coincidentemente, nossa operação começa às 10 da manhã, quando abre o pregão. Tá? Ela foi andando, teve mais uma linha preta lá de resistência, junto com essa pontilhada preta, que é o quê? O ponto de pivô, aquele que eu falei. Né? Então, o ponto de pivô é uma linha forte também. E o que essas duas linhas juntas fazem quando ele passa aí? Elas diminuem a velocidade do gráfico. Tá? Ele já está numa velocidade rápida, então ele se distanciou da média. Quanto mais longe ele estiver da média, mais forte está a tendência. Então, se ele estiver muito longe da média, o volume começa a diminuir, ele começa a parar, também te dá um sinal de venda. Por quê? Porque você vai ter que esperar ele bater na média para vender. No caso aí, foi o que ele fez. Ó. Ele parou, foi andando, só que enquanto ele estava andando em direção à média, ele foi subindo já. Então, foi fazendo mínimas mais altas. Né? Chegou na sua média, com mínimas mais altas, você não vai vender. Né? Chegou na sua média. Chegou perto da média, não chegou a cruzar a média. E continuou subindo, ele deu mais um esticão para cima. E você comprou lá atrás, você está só olhando. Né? O que você faz aqui? Aqui é o famoso psicológico, né, cara? Porque para você vender aqui no meio de qualquer um desses pontos não custa muito. Tá? Qualquer triscada que você der, se o telefone tocar, você se desespera e vende. Entendeu? Se deu vontade de ir no banheiro, você vende. Não é? Acabou. Tá? Mas assim, se você não tem nada para fazer, você continua olhando. Você vai ver ele chegar perto da média, subir mais uma vez. Aqui ele faz um movimento da venda. Ele chega lá em cima, uma barra alta, para, faz 2 barrinhas e já começa a cair forte. Esse é o movimento típico da venda. Foi. Chegou numa hora que ele foi demais, começa a cair rápido. Tá? Nessa hora que ele cai, ele já passa a mínima forte para baixo da média. Tá? E há muito tempão você passa nenhuma mínima para baixo da média. Passou uma bem forte para baixo da média. Te dá um ponto de venda. Tá? Se você não vender lá onde está aquela flechinha vermelha, ele vai continuar andando. Eu acho até que nesse dia ele subiu depois, até. Ele continua até e subiu. Tá? Mas aí você já não tem mais a tendência. Olha o volume aqui embaixo. Né? Naquele ponto de venda lá, o volume já estava bem menor do que o volume máximo que ele atingiu. Tá? Então, lembra do que eu falei que ele vai andando, o volume dele vai aumentando? Nesse ponto aqui que ele chegou perto da média, que o volume dele já tinha feito uma máxima e estava caindo, muita gente já fecha a operação aí. Tá? Mas como a média vai ser perdida e ele está em cima da média, você tem que esperar a média quando ele está muito perto. Só se ele estiver longe, você vende aí. É muito conceito, né? E é muita prática. Tá? Então, você pega suporte, resistência e linha de tendência e pratica. Qual que é a parte fácil de praticar mini contrato? É muito barato. Você pratica com um mini contrato, é R$1 para cá, R$1 para lá. Dá uma açãozinha que você tem lá como garantia. Tá? Então, você praticar isso aqui é fácil, não é igual opções, que para o cara praticar, às vezes o cara deixa 10 mil na bolsa, né? Como prejuízos acumulados. Você praticar isso daqui é simples.
Tá? A única coisa que você vai precisar para praticar é de tempo. Né? Para dinheiro, daqui com R$10 você pratica. Tá? Não precisa de muita coisa. Vai dar nossa venda lá em cima. Então, passa mais um para mim. Então, quanto foi a nossa operação? Ela foi lá de baixo até lá em cima. Vocês pensam que passou muito tempo aí, né? Passou o dia todo operando. Deu meia hora de operação. Todo esse gráfico aí foi meia hora de operação. Tá? E subiu quanto? R$173 por mini contrato. Então, quem operou um mini contrato, ganhou 173 menos R$2 de corretagem. Um para entrar, um para sair. Então, o cara ganhou R$170, R$171. Tá? Em meia hora, tá certo que você não ganha cada meia hora. Né? Você pega uma meia hora do dia aí e ganha. Entendeu? Então, às vezes não é 173, às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos. Entendeu? Você faz umas operações erradas, às vezes depois você perde R$10 aqui, perde R$5 ali. Então, o líquido pode dar um pouco mais, pode dar um pouco menos. Tá? Mas o conceito todo é uma operação curta, barata e rentável. Porque se você consegue ganhar R$200 por dia, entre as 10 da manhã e o meio-dia, você pode continuar trabalhando. Né? Eu falo que a Bolsa virou emprego hoje. Não precisa, esse conceito de eu tenho que arrumar um emprego para poder, de meio período para poder operar na Bolsa, né, é uma coisa que não se usa mais. Então você pode ficar operando na Bolsa. Mas uma média aí de R$150 a R$200 por dia, você tem 20 dias de pregão, dá de R$3 a R$4.000 por mês. Tá? Tira aí a parte do governo, né, que dá uns 800. Então, dá um salário líquido de mais de R$3.000 por mês. Operando mini, tá? Com uma coisa que você pode ter, a tua mãe tem lá umas ações de dividendo lá, de viúva, né, na carteira, e você pode dar como garantia para operar o mini. Então, não precisa de capital alto. E você não precisa operar um mini, você pode operar 10 mini. Né? Eu acho que 5 mini é um conceito meu. Eu acho que 5 mini é um limite bom aí para você operar, para conseguir sempre colocar a sua ordem na hora, sem ficar pegando outros preços, né? Se preocupar com o tamanho da ordem que você vai colocar. Eu acho que 5 mini é um preço bom. Mas você pode operar 10 minis, por exemplo. Aí dá R$1.730 por dia. Dá 30 mil por mês. Tá, o lance é você prestar atenção não no day trade. É igual eu às vezes brinco nos cursos e falo que day trade é coisa de pobre. Né? Por que coisa de pobre? Porque você está ganhando pouco. Você não está fazendo aquela operação lá que você ganha 500%, né? Você ganha 50%. Você está ganhando aí 1% e está super feliz. Né? Então, mas o conceito do mini é que você ganha todo dia. Está certo que nem todo dia você ganha, mas a média faz com que você ganhe no mês. É só você aprender a trabalhar a tendência, lembrar do gráfico de volume, saber como a tendência se constrói, né? E ir seguindo a tendência. Passa para mim. Pode ir passando. E se você achar que está caindo, que nesse caso aí que subiu muito, né? Quando você vai vender o seu mini, em vez de vender um, você vende 2. Uma operação só. Você vende 2, né? Você não vai economizar nada com isso, porque você vai pagar R$2, que é R$1 por mini contrato que você paga de corretagem. Mas você vai ganhar tempo, é uma ordem só. E já saiu de uma operação e já está na outra. Né? E essa venda aí, como você já sabe que ele subiu muito, sabe que ele tem que cair um pouco. O que você não pode fazer é se empolgar e começar a virar toda hora. Porque daqui a pouco você está pagando R$1 de corretagem para ganhar 2 no trade, né? É comum, tá? Quem começa a operar mini contrato vai ganhar de 3 em 3. O cara paga R$2 de corretagem e ganha 3. Fica lá o dia inteiro para ganhar, sei lá, R$10. Tá? Então você tem que tomar cuidado para não entrar nessa, esperar uma tendência boa começar. Mesmo que dê coceira na mão, né, para ir lá no mouse e mandar ordem, esperar uma tendência que realmente tem alguma projeção, né? Não esperar qualquer coisinha que você está achando que está acontecendo. Olha lá, subiu a barrinha, pá! Não, voltou, pá! Né? Tentar pelo menos dar uma analisada no gráfico, né? Então, algumas informações que vocês precisam lembrar. Essa grana que vocês estão ganhando, tirando dos prejuízos que vocês vão deixando, vai ter que rolar um imposto de renda em cima dela, né? Então, a alíquota para day trade não é 15%, é 20%. Pode passar. Não pode misturar mercado. Não pode misturar mercado. Não pode.
O mercado de futuro é diferente. Compensa com os outros day trade de futuro. Mas com o day trade de opções não pode. Entendeu? Então, o que você pode fazer é descontar os custos, né? Aquele R$1 de corretagem, mais 7 centavos de emolumento sobre a corretagem, mais 3 centavos do ISS da corretagem que você paga aqui em São Paulo, se mora em outra cidade, eu não sei quanto é que é, dá R$1,10 de custo total da compra de um mini. Mais R$1,10 para vender dá R$2,20. É por isso que o povo fica mandando hora que nem retardado, né? Entendeu? O cara, gastei 2, mas ganhei 2. Né? Ganhei 4, né? Descontar 2 dá 2. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Para depois fazer a controle do imposto de renda dá trabalho também, viu? Fazer operação de 5 em 5 reais. Pode passar. Então, passa mais um para mim. Horários bons para negociar. Né? Isso daí eu passo do que eu acompanho. Das 10 a meio-dia, o melhor horário. Depois das 3 da tarde também dá um voluminho. Mas das 10 a meio-dia, o melhor horário. Tá? 10 horas que abre o pregão, está todo mundo com aquele negócio assim, vontade de operar. Está todo mundo operando nesse horário. Depois do meio-dia, o pessoal já vai almoçar. Como é futuro, não tem investidor no futuro, né? Mercado futuro, BMF, o que tem na BMF? Hedger. Quem que é o hedger? É o cara que está se protegendo. Então, é o cara que tem mesmo uma carteira de ações que está vendendo um contrato futuro na BMF para travar o valor da carteira contábil. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Arbitrador. Quem que é o arbitrador? Que é outro cara que opera na BMF. É o cara que está fechando 2 mercados ao mesmo tempo. É o cara que está vendo que está a diferença do mini contrato para o Ibovespa, do contratão para o Ibovespa, e ele vai lá, compra a carteira do Ibovespa, fecha a venda do contrato, porque vai dar uma diferença para ele tirar dos custos, que é ganho líquido na hora, em tempo real. Então, a arbitragem não tem risco. O cara identifica uma oportunidade, fecha as 2 pontas e ganha. Também não é o nosso foco aqui. E especulador. O cara que fica comprando para lá e para cá, para dar liquidez no mercado e para ganhar uma graninha. Somos nós. Entendeu? Quem está operando para lá e para cá para ganhar uma grana. Então, não tem ninguém que vai falar assim, eu vou investir num mini contrato. Isso não existe. Mini contrato o mês que vem é outro código até. E esse código nunca mais vai existir. Não é que nem a opção que no ano que vem dá volta o mesmo código. Né? O cara ainda acha que pode ficar com a opção no mas isso aqui é outro código no ano que vem. Esse código morreu de vez. Nunca mais na eternidade o negócio vai voltar. Então não tem investidor, então é só especulador. Então a galera sabe que tem que ficar comprando e vendendo. Mini contrato é na virada do mês. Na virada do mês. Aí muda o código. Outro mês abre outro código. É que ele fica de 2 em 2 meses. A negociação é de 2 em 2 meses. Então não é igual ao dólar, que todo mês mesmo muda o código. O código muda de 2 em 2 meses. Então vencendo agora, vencendo a série V, vai entrar outra série lá para daqui a 2 meses. Entendeu? Passa mais um. Pode passar. Então, eu coloco a média no volume, aquela média lá linear, né, a média simples, de 21 barrinhas, né, ou 21 minutos, tá? E eu costumo operar quando o negócio está lá acima de 40 negócios. Tá? 38 pode? Lógico, né? Eu estou falando uma média. Tá? Então, acima de 40 negócios. Quando começa a chegar perto dos 30, 33, 32 de média, é porque o negócio não está muito bom, porque isso é média de 20 barras, né? Então são 20 minutos. Tá? Não é 30 negócios na barrinha de agora, é na média. Tá? Então, por que eu costumo operar com mais de 40 negócios de média? Porque você está pegando um negócio bem movimentado. Bem movimentado, todo mundo está querendo operar, dá tendência. Quando está todo mundo operando, dá tendência. Se tiver medo de gato pingado operando, um vende aqui, outro compra ali, um vende aqui, outro compra ali, o negócio fica parado. Não se mexe. Né? Volta um então, por favor. Esqueci. E, como eu falei, tinha acabado de falar para vocês agora há pouco, tem uma facilidade maior de operar quando você se limita a uma quantidade de 5 minis. Se você quiser colocar 10 minis de ordem, dá? Dá. 15, dá? Dá. 20, dá? Dá. Só que não é a mesma coisa. Né? Lembra que tem um negócio chamado livro de ofertas, que tem as ofertas disponíveis para você comprar e vender na hora que você quer. Operação, essa daí que eu fiz, achei uma longa, de meia hora. Mas normalmente não é meia hora a operação. Fica 5 minutos, 10 minutos. Tem operação de 2 minutos. Você se perde na operação porque não dá tempo de colocar a ordem. Entendeu? Porque desenvolver um negócio que você coloca o botão direito do mouse e compra, esquerdo vende, né?
Tem que ser assim, entendeu? Porque às vezes você não consegue porque não dá tempo de colocar a ordem. Tá? Então, com 5 mini contratos, você tem uma facilidade maior na operação, no dia a dia, lá, de colocar a ordem e conseguir que essa ordem seja executada inteira. Obrigado pela presença de todos.